Bom dia, a graça e a paz. Irmão, se vocês quiserem chegar mais, tá? Fica à vontade. Tem muito lugar aqui na frente. Não precisam ser tímidos. Dando continuidade no nosso tema, Equibalo. Hoje eu vou trabalhar um tema diferente de quinta-feira. Chamado de Deus e as desculpas dos homens. Você já percebeu que nós damos desculpa para tudo? Principalmente para fazer a obra. Temos desculpa para tudo nessa vida. Temos desculpa que se a pessoa chama, nós fazemos alguma coisa. Principalmente uma das coisas que as pessoas têm mais desculpa hoje é de fazer a obra e de fazer exercício físico. Você percebe quando você chama as pessoas a fazer exercício físico, elas falam: amanhã eu vou, começo segunda-feira, ou começo semana que vem, no ano que vem eu prometo que eu vou emagrecer, e assim vai. E a obra não é diferente, que gera um peso espiritual, e as pessoas não querem se comprometer com as coisas de Deus, elas têm dificuldade. Na verdade, às vezes nem pode ser dificuldade, pode ser o interesse de fazer algo por Deus. Temos interesse de fazer tantas outras coisas na vida, mas não temos interesse em fazer a obra. Porque fazer a obra é sair da minha zona de conforto em prol do outro. Porque você pode perceber que o reino, as coisas de Deus, ela é em prol do outro. Ela não é em prol do templo, ela não é em prol... Não, ela é em prol de pessoas. E às vezes as pessoas nos ferem, ou nos feriu em algum momento, e podemos ter essa dificuldade também de fazer a obra. Ficar com aquele sentimento de ingratidão, que as pessoas são ingratas, que as pessoas fazem mal para mim, que as pessoas não reconhecem aquilo que eu fiz por elas. Mas uma coisa que nós temos que aprender é que quando nós fazemos para Deus. Jesus o tempo todo, quando ele fez a obra, ele fez para agradar o Pai. Porque o Pai, ele reconhece. E o Pai, ele nos abençoa, independente dos homens. E nós temos que fazer a obra do Senhor, não podemos parar. Então nosso tema é chamado de Deus e as desculpas dos homens. Eu tenho 2 textos que eu vou trabalhar com eles. Está lá em Êxodo, capítulo 3. Do versículo 1 ao 11. Êxodo capítulo 3. Quem não tem Bíblia ou quem não achou, segue no telão, por favor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era de sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionantemente pensou: por que essa sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxima, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hitititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto com os egípcios os oprime. Vá, pois agora eu te envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Isso aqui foi um argumento entre Moisés e o Senhor.
E no final, Moisés, ele dá uma desculpa. Quem é ele para chegar diante de Faraó? Mas na frente ele fala que ele é o homem que tem as palavras pesadas, ou ele era gago, ou algo parecido, sempre dando desculpa para não fazer a obra, porque para uma situação que ele estava, cuidando do rebanho, com a vida tranquila, muitas vezes nós achamos que nós fomos chamados para isso, para viver nessa terra com uma vida tranquila, uma vida muito passiva, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ganhar, e nós não fomos chamados só para isso. Isso é consequência do principal que nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Esse é o principal alvo. Você não foi chamado para viver somente a sua vida. Você não foi chamado. Olha aqui um texto. Lá em Mateus 25, do 35 ao 45, diz assim: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive em prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos ver-te? Respondeu-lhe o rei, que lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. E pro do outro. É para isso que você e eu foi chamado. O que é que vai adiantar você passar dessa vida e chegar diante do Senhor? O que é que você tem para oferecer e entregar na mão dele? Misericórdia de nós, miseráveis, homens miseráveis que somos. O que é que nós vamos entregar para o Senhor? Só temos que preocuparmos com as nossas vidas nessa terra. Quando estamos muito focados, é porque o nosso coração não está na eternidade. E para dizer uma verdade, parece que não somos da eternidade, porque estamos muito focados aqui. Temos ouvido falar o tempo todo que o Senhor Jesus está para voltar, o arrebatamento pode acontecer nos próximos 10 anos, as coisas vão acontecer muito rápido, estão acontecendo, profecias se cumprindo, mas estamos passivos em relação à obra do Senhor. Quantos projetandos já fizemos? O ano da prosperidade. Vamos a fio nessas campanhas, lotamos essas campanhas. O ano não sei o que da mudança financeira, lotamos os projetandos. Mas quando falamos o ano do equibalo, o ano do ID, de sair da minha zona de conforto, temos dificuldade. Porque isso não é bom para mim. Isso não vai mudar meu status financeiro. Só que isso também não alegra o coração do Senhor. Não alegra. O plano de Deus é resgatar a criatura humana das más condições espirituais em que vive. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso e diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava referindo à realização do plano e a implantação do reino de Deus aqui na terra, para realizar-se esse plano maravilhoso. Quantos homens de Deus abriram mão de suas condições financeiras muito boas para fazer a obra? Não estou dizendo para você fazer o mesmo, nós vivemos uma era diferente, porém é o mesmo Deus, e a obra tem que ser feita. Temos várias maneiras de fazer, só temos que fazer. Somos poucos aqui hoje, mas essa palavra ela é para mim e para você. Se Deus trouxe você, me trouxe aqui hoje, e eu vou mentir para os irmãos não, eu tentei mudar minha pregação hoje para outros pastores e não teve como mudar. Então essa pregação ela é para mim, porque Deus queria falar comigo também. Ele quer mudar a nossa história, mas nós também temos que ajudar a mudar a história de outras pessoas. As pessoas estão descendo ao inferno e nós não estamos nem aí. Estamos nem aí. Viemos para a igreja, muitas vezes parecendo que nem existe nem céu nem inferno. Se você não tivesse noção que a palavra diz que olhos nem viram, nem penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para nós.
Então aquilo que você já viu de mais belo nessa vida, aquilo que você jamais imaginou de lindo na sua mente, é muito maior do que tudo isso. E o Senhor tem preparado para mim e para você, mas também tem preparado para aquele que está perdido. Pensa que você é um bombeiro espiritual. Aquelas pessoas estão morrendo afogadas nos seus pecados e delitos, e nós somos esses bombeiros que vai lá e resgatar elas, tirar elas do afogamento do pecado, da morte eterna. Nós somos essas pessoas que vai mudar. Esse projeto Casa de Paz é outra forma de evangelismo tremenda, tremenda, simples de aplicar. Ela começa com aquela mesma história das orações. Caso a pessoa está tendo dificuldade, você começa orações, você vai e faz uma campanha na cada pessoa, sem convite para a igreja, sem precisar de convidar ninguém para a igreja. A hora que você menos percebe, aquela família já veio para a igreja. Simples, coisa simples de fazer, mas muitas vezes não é prioridade nem para mim nem para você. Só que o Senhor vai cobrar de nós, Ele vai cobrar de mim e de você. Alguns chamados de Deus. Primeiro, o chamado de Abraão para a fundamentação da nação de Israel. Deus chamou Abraão, Abraão ouviu a voz do Senhor e mandou ele para uma terra que ele não conhecia. Só mandou ele ir, ele obedeceu. E a vida de Abraão foi um dos homens mais prósperos na Bíblia, porque ele obedeceu. Às vezes nós podemos achar que somos prósperos, mas quando nós obedecemos a voz do Senhor, eu tenho certeza que nós vamos ser muito mais próximos. Aí o Senhor pode nos abençoar tanto financeiramente como espiritual. E nós muitas vezes achamos que estamos vivendo o financeiro muito bom, só que o Senhor tem muito maior para nos dar. E nós achamos que estamos vivendo o melhor. E pode ser não o melhor ainda, pode ser o razoável. O chamado de Josué para levar o povo de Israel a entrar na terra prometida, para conquistar uma terra que mana leite e mel, o melhor dessa terra. Deus chamou ele obedeceu e conquistou. Deus está te chamando para você também para conquistar uma terra boa. Você às vezes pensa que evangelizar ou fazer algo não vale a pena. Não estou dizendo que pensam assim, tá? Mas pode ser que aquela pessoa que você evangeliza, pode ser uma pessoa que lá na frente, ela vai ser transformada pelo Espírito Santo, é uma pessoa que pode ajudar a mudar a sua história também. As pessoas têm um sentimento de gratidão. Chamou o pastor para comer um peixe. E você acha que vai ficar só nisso? Não, sempre um sentimento de gratidão. Gratidão porque ela foi alcançada, gratidão porque hoje ela tem a vida eterna, gratidão porque Deus livrou ela do pecado, da condenação eterna, gratidão. As pessoas sempre vão ter gratidão, porque elas vão honrar aquilo que Deus fez na sua vida para alcançar a vida delas. Gratidão. E é isso que nós temos que fazer pelo outro. Olha nas nossas listas de orações, quantas pessoas perdidas nós temos anotada lá. E quantas pessoas nós adotamos para orar? Olha o sentimento que bate. Ontem a gente teve um campeonato de futebol e teve um almoço. Eu não vou dar nome para não comprometer, tá? E um rapaz, ele saiu do presídio esses dias agora, conheci ele de infância. Até me cumprimentou lá e tudo, depois eu fui lá nele, cumprimentei ele antes de ir embora. Aí os caras comentaram, esse tempo atrás ele esquartejou um rapaz, tal. Essa foi a conversa lá. Aí ele saiu do presídio, eu vi ele lá estava lá perto do almoço. Qual que é o sentimento que bate no coração da gente? Justiça, né? Por que alguém não faça justiça? Só que aí que você vai pensar, ele é um perdido. Ele é um condenado ao inferno, por causa dos seus delitos e pecados. Qual que tem que ser a minha atitude diante disso? Coloquei na minha lista de oração. Senhor, muda a história daquele homem, converta o coração dele, alcance ele. É assim que Jesus faria. Jesus não tinha um sentimento de condenação sobre ele. E nós, quando vemos assassinatos, homicídios, estupros, sequestros, pedofilia, o que é que nós fazemos? Justiça humana.
Aí o Senhor Jesus disse para nós que a nossa justiça é como trapo de imundície. A nossa justiça, ela não vale nada. Jesus deixou bem claro isso, que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundície. A nossa justiça, ela não vale nada. A única justiça fiel é a dele, porque ele não olha cara, nem cor, nem idade. Que não viemos apontar o pecado de ninguém. Nós já estamos cheios dos nossos delitos para apontar o pecado do outro. O chamado de Gideão para livrar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Esse era um homem que tinha certo medo, mas Deus chamou ele. Deus não está preocupado se você não sabe falar. Deus não está preocupado se você não sabe chegar nas pessoas. Deus só quer uma coisa de você, obediência. Que quando você chegar diante de reis, a Bíblia diz, eu acho que é lá em Mateus 24, que Ele vai te dar a palavra que você deve falar. Porque nós temos que ser guiados pelo Espírito, não pela carne. Então quando você chegar diante dos juízes, das autoridades, seja de quem for, o Senhor vai te dar autoridade, vai te dar a palavra para falar. Porque se é Ele que te enviou, é Ele que vai te capacitar. E é Ele que vai te usar para mudar a história das pessoas. O chamado de Samuel para orientar o povo de Israel no caminho do Senhor. O Senhor está te chamando, seja para orientar, seja para pregar, seja para livrar, mas o Senhor está te chamando. Se trouxe essa palavra para nós, se trouxe esse tema para nós, Equibala, o ID do Senhor, então é para nós, chegou o nosso momento, chegou a nossa vez. Nós temos que fazer diferença nos últimos tempos. Nós temos que começar a mudar a história das pessoas. O chamado de Amós, um boiadeiro, um agricultor para pregar a palavra de Deus, um homem simples, que não tinha histórico nenhum de profetas na família. E Deus chamou esse homem para o quê? Para mudar a história de um povo, para pregar, para anunciar. O chamado de Davi para ser rei mais bem sucedido de Israel. Era um homem jogado lá no canto. Tinha vários homens de boa aparência, homens de guerra na família, mas Deus chamou ele lá. Estava lá pastoreando ovelhas lá, sozinho. Homem simples, né? Estrutura física menor que os dos outros irmãos dele. Mas o Senhor, que nem eu falei, o Senhor não olha o físico de ninguém. O que o Senhor olha é coração. O seu coração está disposto a obedecer? Quanto tempo você vai esperar? Vai esperar filho nascer? Vai esperar neto? Não, mas eu vou esperar para eu aposentar? Eu vou esperar. Mas às vezes o esperar seu tempo pode passar. Aí o Senhor dizer, servo mal, entregou talentos na sua mão e você os enterrou. Tudo que você tem, tomarei de você e daria a outro. Porque não fomos fiel com o Senhor. E o Senhor entregou talentos para cada um de nós. A questão é que nós não buscamos nosso talento no Senhor. Todos nós aqui temos um talento, não importa qual seja. Aos olhos humanos nós podemos achar que é simples, é pequeno, mas Deus não olha como pequeno. Porque através da sua pequenez no seu pensamento, mas você pode, através de uma vida, só para você ter noção, às vezes você pode ter pregado para uma pessoa, mas aquela pessoa pode alcançar milhões. Você pode estar pregando para uma pessoa, eu vou pregar para aquele fulano ali na praça. O cara aquela que é excluído da sociedade. Prega para ele, aquele lá alcança 2.000, prega para 2.000 converte. E Deus vai te abençoar através dele. Tudo que ele fizer em prol da obra, a sua mão está ali, porque você pregou para ele. Porque Paulo fez isso no passado, até hoje. As obras que Paulo fez, manifesta até hoje. Até hoje. O eco da palavra de Paulo está até hoje. E está fazendo a obra. E continua fazendo. É assim a sua vida também. Quando você pregar e anunciar o Evangelho, e aquelas pessoas continuar pregando o que você ensinou, e trazendo vida e convertendo, a sua voz está dando eco. Ela está indo. E o seu galardão diante do Senhor, ela está aumentando. As vidas que foram alcançadas através da casa de paz, elas vão ressoar. Elas vão continuar. E quem iniciou esse trabalho lá, Deus vai continuar abençoando também. Porque teve a ousadia de ir lá e fazer. Então o Senhor vai continuar nos usando.
O chamado de Ezequiel para pregar a palavra de Deus ao povo estava sem vida. Deus chamou o profeta para trazer vida. Olha só que nós somos chamados para ser reis, somos chamados para trazer vida, somos chamados para orientar, somos chamados para pregar, para trazer conforto, para trazer luz para as trevas. Olha tanto que nós temos o privilégio, tanto que o Senhor deu o privilégio para nós. Olha o tanto que nós temos autoridade sobre essa terra. Nós só não usamos. O mundo tem pisado na igreja como se nós não fôssemos nada, mas ao contrário, nós que somos autoridade nessa terra. Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade, isso é nosso. Imagina, o Criador dos céus e da terra nos deu poder. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata, e deu para mim e para você. E nós estamos sendo pisados por este mundo e não podemos deixar. Não podemos deixar. Esse mundo tem que se curvar diante da igreja, não as pessoas, mas eu falo a questão do império das trevas. Ele tem que se curvar diante da igreja. Nós não podemos se curvar para ele, e a igreja tem se curvado. Satanás tem batido o pé e a igreja tem recuado. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nem contra mim, nem contra você. Mas nós temos recuado porque estamos com medo. Eu já vi crente com medo de passar perto de macumba porque vai ser contaminado. Ué, peraí, mas cadê o Deus que você serve? Ah, que tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo. Às vezes está num centro de espírito, sendo alguma coisa, comeu alguma coisa, sem saber, nossa, agora eu vou morrer. Não, peraí, eu já comi sem saber, estou vivo, graças a Deus. Se você der ouvido e acreditar na mentira, a mentira se torna verdade na sua vida. Se você tem fé que o pecado, você tem fé que aquela coisa maligna vai mudar a sua vida, ela vai mudar. Agora, se eu acreditar que o poder do Senhor Jesus tem muito mais autoridade sobre aquela macumba ou feitiçaria, o poder do Senhor Jesus vai ter mais autoridade. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar na autoridade que o Senhor me deu. O chamado do apóstolo Paulo para o serviço na realização do plano de Deus. Era um homicida, perseguidor de igreja, matador de crente. Paulo era. Paulo, no nosso tempo, nós não admitimos ele nem vestido de ouro, convertido, não assistimos de jeito nenhum, porque Paulo teria matado nossos filhos, nossos pais. Pensa, traz Paulo para hoje, Paulo para a nossa realidade, 2020, maior matador de crente, tinha saído das mídias todinha, maior matador de crente, matou meu pai, matou nossos familiares. Agora Paulo vem para a nossa igreja, convertido, homem de Deus. Você acha que nós aceitaríamos Paulo aqui? Jamais aceitaríamos Paulo aqui. Jamais. Porque nós olhamos a aparência, o momento, mas o Senhor olha o coração. O chamado de todas as pessoas aqui das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Deus um dia tirou nós tudo das trevas. Você já se imaginou? Alguém tenta lembrar a data que você converteu. Lembra da data? Eu me converti em 2000. Em 1999, se eu tivesse morrido, onde eu estaria hoje? Nas trevas. Eternamente. Pensa na data que você converteu, um ano antes. Se cada um de nós aqui tivéssemos morrido, onde estaríamos hoje? Eternamente, sem Cristo e condenados a sofrer eternamente. Mas a misericórdia e o amor de Jesus me alcançou você. E hoje nós podemos dizer que nós temos eternidade. Você pode morrer hoje. Você tem convicção para onde você vai? E os outros, para onde eles vão? Nós somos aquelas pessoas que tem o poder da vida na mão. Pensa nisso. Ó, lembra da árvore da vida, que sem começo daquela árvore nunca mais morreria eternamente com Deus? Nós temos esse fruto na mão, eu e você. E podemos dizer para a pessoa, Jesus, e dá para ela comer do fruto. E quando ela comer, automaticamente ela aceitou Jesus, ela tem a vida eterna. Então ela não tem mais condenação sobre ela. Então você tem o fruto da vida na sua mão. Você não dá porque você não quer, mas você tem o fruto da vida para dar para as pessoas e mudar a história da vida delas.
Deus chamou até um jumento para levar Jesus a uma multidão de pessoas. Até o jumento Deus usou. Deus usa o que Ele quer e o que Ele quer. Não estou comparando nós ao jumento, jamais. Mas eu estou dizendo que Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer e o que Ele quer usar. Observamos que todos os chamados de Deus ao homem vêm acompanhados de um preparo e um respaldo, e de bênção tanto para o plano como para o próprio indivíduo. Deus quer fazer isso também com cada um. Ele tem um plano divino para você. Agora vamos para a segunda parte aqui, a hora que é a desculpa dos homens, a desculpa de Jeremias: eu não sei falar. Nós damos várias desculpas para dizer que eu não posso, eu não quero, eu não tenho condição, eu sou fraco, eu sou novo convertido. Jeremias disse que não sabia falar. Se ele não soubesse falar, não tinha falado com Deus, né? Mas aqui ele fala a questão de saber o que dizer. Moisés: quem sou eu para falar com o faraó? Sempre desculpas, mas graças a Deus que eles deram desculpa, mas o Senhor contornou a cada uma delas. Mas parece que o Senhor não está conseguindo contornar nós. Porque hoje nós temos tanto entretenimento, tanta coisa. Nosso celular parece festa rave. Nosso bolso o tempo todo e vibrando, e mensagem atrás de mensagem, entretenimento. Hoje nós temos várias redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Vai me ajudando aí. Tem vários outros aí, e cheios, e nós se cadastramos em todos. YouTube, vai, mensagem atrás de mensagem. E a hora que vamos perceber, não temos mais tempo para Deus. Não temos mais tempo para nada. Fora em casas, né? Em casa é o videogame, é Netflix, é TV a cabo, é Sky, e aí vai. E assim continua. E não temos tempo para Deus, não temos tempo para fazer mais nada. Outra desculpa de Moisés: envia outro, menos eu. Quando oramos para missões, Senhor, envia gente, envia fulano. Mas o Senhor está dizendo para nós: fala assim, eis-me aqui, envia a mim. Fala para o Senhor, envia a mim. Seja para o meu vizinho, seja para onde for, mas envia a mim, usa-me. A desculpa de Gideão, alegando inferioridade. As pessoas se auto-vitimizam. Eu não sou capaz, eu não sou, ninguém me dá atenção. Opa, peraí. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem autoridade. Você tem força no Senhor. Só não podemos dar desculpa para nada. A desculpa de Jonas, depois do chamado de Deus, indo para outra cidade, fugindo de Deus. Não tem como fugir de Deus. Deus cria circunstâncias e vai te trazer de volta. Põe na sua cabeça. Você pode fugir, você pode fazer igual o Jonas, pode pegar e ir para outro lugar. Você pode até ir para outra igreja. Mas o Senhor vai te trazer de volta. E vai te chamar e vai te colocar no prumo e vai te usar. Deus quer te usar. A não ser que você diga para Deus: não, não quero que o Senhor me use, e pronto. Aí fica a critério entre você e Deus. As desculpas de que não se interessam em estar com Deus. A desculpa de muitos hoje: o trabalho, a falta de tempo, a família, os negócios, os prazeres. Mas traz tudo com certeza ao mesmo tempo um desinteresse, uma ausência de esforço pessoal. Tem aquela ausência de interesse, sabe? Não tenho vontade, eu não quero, não é para mim. Isso não é mentira que eu estou dizendo. São verdades que eu já vivi e já falei. Já relutei muito. E por experiência própria, não cheguei a lugar nenhum. Não cheguei a lugar nenhum. Pelo contrário, retardei a minha vida. Podia ter feito muitas coisas há um tempo atrás. Minha vida não é ruim, mas estaria melhor se eu tivesse ouvido mais tempo. E até quando você vai relutar? Até quando você vai relutar diante disso? Até quando você vai ficar batendo de frente? Para todos nós que conhecemos o plano de Deus e sabemos que ele será realizado para o vir do reino de Deus à terra.
Nós somos um povo que veio fazer diferença nessa terra. Você não é uma pessoa que foi chamada para servir a sua vida nessa vida. Pode ter certeza que quando o plano de Deus acabar na sua vida, você cumprindo ele ou não, você fazendo a vontade dele, de Deus ou não, o seu tempo tem data marcada com o Senhor. Qualquer momento pode findar a sua vida nessa terra. Aí você vai ter um encontro com ele. Põe isso na sua cabeça. Você não é eterno neste lugar. Você não vai eternizar a sua vida aqui. Não faça muitos planos. Não estou dizendo que você não tem que viver uma vida justa nessa terra, mas use onde você estiver, o que você está fazendo para mudar a história dessas pessoas. Olhe seus amigos de trabalho, olhe seus familiares, olhe quem está ao seu redor. Estão pessoas sem Jesus. A Bíblia diz que sem Deus eternamente, morte eterna aquela pessoa vai sofrer eternamente, sofrer no inferno. Isso é real, gente, o inferno é real. E essas pessoas vão sofrer eternamente, porque não damos ouvido, não queremos falar para elas. Lembra do fruto da vida? Você tem ele na mão, dá para elas comerem. Agora, se elas vão jogar fora ou não, a sua parte você fez, você cumpriu o seu chamado diante do Senhor, mas faça acontecer. Não podemos arrumar desculpa para não atendermos o chamado de Deus. Ele nos capacitará para os servirmos nessa tão grande e maravilhosa causa. É Ele que vai te capacitar. Acredite nisso. Quando for para... as pessoas vão saber. Deus vai colocar no seu coração o que você deve falar. E se não tiver nada para falar, use o testemunho, use o caráter, use a sua vida como testemunho para aquilo. Porque às vezes também queremos falar do amor de Cristo, mas damos um péssimo testemunho lá fora. Eu já vi nas redes sociais, é muito complicado, mas as pessoas, uma coisa que eu aprendi, que as pessoas observam a gente demais. O mundo nos observa, e a primeira coisa que eles falam, e ainda diz que é crente. Ontem eu estava nesse almoço com o pessoal, só para vocês terem noção, era um grupo de muitas pessoas, e eram ímpios, estavam bebida, de homens evangélicos, estavam lá, eu, pastor Marcos Paiva, o Diego tinha ido embora, mas os 3, 4 alunos prestórios, aí nós fizemos uma rodinha entre a gente, e na conversa de uns 2 lá, tinha até um sargento da polícia militar, e eles comentando lá que tem um rapaz que diz que é deputado, mas ele fala e prega para todo mundo que ele é evangelho, é homem de Deus, só que a Polícia Federal pegou ela agora e desviou. E vai ser, tinha mais um mandato até 2022, vai ser cortado como deputado federal e estadual agora em 2021, em março. Aí ele vira para nós e fala assim, ainda diz que é crente uma peste dessa. Mau testemunho. Então queremos pregar o evangelho, mas não damos bom testemunho para as pessoas, aí fica muito complicado. O mundo vai olhar para nós como a Bíblia, fazer leitura em nós, e vemos que nós somos um povo diferente, que eu e você é um povo diferente, tem caráter, é honesto nas suas contas, não rouba de ninguém, é justo nos seus valores. Temos que ser essa pessoa, e Deus está te chamando, está gritando para você. Ele quer te usar, Ele quer me usar, Ele vai nos usar, e está nos usando. Põe essa palavra no teu coração, faça a vontade do Senhor, e eu tenho certeza que a sua vida, a sua história vai mudar.